Fala, mulherada abençoada! Hoje, dia 37 do nosso devocional, e nós entramos na quinta parte dele, Forte nos Relacionamentos. E o tema de hoje é Nunca Rejeitada. Vamos orar então para a gente começar? Paizinho, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, a Tua presença nesse momento, nesse tempo de secreto contigo, Senhor, que nós possamos abrir o nosso coração e o Senhor possa falar conosco de uma forma que o Espírito Santo tenha toda a liberdade para nos tratar, para curar, Senhor, algo que tenha dentro de nós e para nos levar a refletir a respeito daquilo que falamos, daquilo que sentimos, daquilo que fazemos com o que sentimos, a respeito das nossas atitudes. E em nome de Jesus, o Senhor possa falar poderosamente conosco no dia de hoje. Em nome de Jesus, amém. E a nossa palavra base está lá em Salmos 35. Porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aqui no devocional, ela pegou só a primeira parte do versículo, que diz: pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O que você faz quando sabe que feriu ou aborreceu alguém? Aprendi da maneira mais difícil que, se eu me afastar, evitar a pessoa ou der uma desculpa qualquer, o relacionamento desmorona. Por outro lado, se eu volto o meu coração para ela, estendendo-lhe a mão e, eis a parte mais difícil, humildemente peço perdão, há uma chance de o relacionamento se curar. Essa é sempre a abordagem correta em nossos relacionamentos, mesmo que não vejamos a resposta correta dos outros. Haverá ocasiões em que as pessoas escolherão não perdoar você, mas saiba disto: Deus jamais fará isso. Seu amor e perdão sempre prevalecem. Mesmo quando parece que ele virou o rosto, Deus jamais a rejeitará. Há ocasiões em que sei que Deus não se agrada do meu comportamento. No exato momento em que sou honesta comigo mesma, arrependo-me e peço a Ele perdão. Meu coração fica cheio de sua luz e de seu amor. Mesmo quando sei que mereço juízo, o Senhor me banha em sua misericórdia. Ele rapidamente me assegura: você é minha, eu a amo, acredito que você queira mudar, já perdoei você, agora é hora de esquecer. Nesse momento, ele quer que você saiba a mesmíssima coisa. Você é filha dele. Deus pode rejeitar suas ações, palavras ou seu comportamento, mas jamais a rejeitará. Quando você se der conta de que fez algo que desagrada ao Pai, volte-se para Ele e não para longe dele. Distanciar-se ou se esconder prolonga o processo e nos rouba de experimentarmos o seu favor que dura a vida toda. Abra o seu coração e receba tanto o amor de Deus quanto a lição a ser aprendida. Mais uma vez, eu preciso dizer o quão impressionada, apesar de já conhecer o Senhor e saber que é assim que Ele age, mas toda vez eu realmente sou impactada por isso, de como Ele tem tudo muito cronometrado, como de fato Ele sabe do tempo de cada coisa acontecer para em seguida trazer uma palavra, trazer uma lição. É muito impressionante isso para mim. Para falar, uma própria palavra fala, que Deus escolheu as coisas loucas
para confundir as sábias. Então é basicamente isso. É muito louco viver, né, exatamente a situação em que no dia que você vai fazer aquele devocional, aquilo vem e fala com você de uma forma tão real, tão prática, que tipo, algo aconteceu no dia anterior e daí de repente a palavra daquele dia seguinte é exatamente sobre aquilo. Bom, dito isso, a questão aqui é que eu sinto muita culpa nos dias em que eu não faço o devocional. E principalmente no dia em que eu não faço o pulo, não porque eu tive um compromisso ou porque teve alguma coisa assim, né, que realmente me impediu, mas por uma decisão minha. E aqui mais uma vez eu confessando um pecado, né? De, tipo assim, trocar mesmo, né? Porque essa é a verdade, eu preciso reconhecer, né? Trocar esse momento com o Senhor por qualquer outra coisa. E nesse caso aqui foi por ficar no sofá assistindo série, mas não só pela série em si ou pelo entretenimento, né? Mas por aquele pensamento de ai, nossa, mas eu tô, né, um dia de descanso. Aí o pensamento muitas vezes que me vem é mas no final de semana ninguém vai ver o devocional, mas eu não tô aqui fazendo em primeiro lugar por conta de quem tá acompanhando. Sim, há um compromisso. E eu sei que quem tá acompanhando tá esperando, e é até uma forma de respeito também, né, com quem resolveu aqui fazer o devocional em conjunto, mas em primeiro lugar é sobre eu e ele. Então, quando eu acabo não fazendo, tipo, o dia acaba passando e você fica ali, não, mas daqui a pouco eu vou, e quando você vê já é meia-noite, você não foi. É tipo isso, assim, sabe? E aí eu já entro aqui no que tem a ver com o devocional, porque o que aconteceu foi que quando eu percebi que eu não fiz o devocional ontem, né, no sábado, eu postei sim, mas do que eu tinha feito na sexta-feira, porque às vezes não dá tempo de editar, eu faço, mas eu posto no outro dia por conta da edição. Mas enfim, ontem, sábado, eu não fiz. E aí eu fiquei com esse sentimento de culpa. E quando eu fui, né, ali me preparar para dormir e tudo, e fui fazer uma oração, aconteceu exatamente o que ela tá falando aqui no devocional de hoje. Eu me senti com essa culpa, com esse peso de, poxa, é um dia que eu não fui fazer o devocional, eu não fui buscar a Deus, eu não fui ter o meu momento com Ele. Com que cara eu vou chegar agora e fazer uma oração, por mais simples que seja? Isso tudo é o nosso pensamento, né? E é algo muito instantâneo e muito rápido, não é uma coisa que você fica ali. Não, vem, simplesmente vem. E aí o pensamento foi justamente esse. Com que cara você vai olhar para Deus agora e pedir qualquer coisa, né? Independente, assim, no sentido mesmo geral, tipo, agradecer pelo dia e pedir, né, para que Ele abençoe a sua noite. Uma oração simples que eu faço todas as noites. Mas com que cara eu ia fazer isso se eu não falei com Ele durante o dia? E aquilo me trouxe esse peso. E aí, geralmente, acontece exatamente o que ela fala aqui. Quando você se der conta de que fez algo que desagrada ao Pai, volte-se para Ele e não para longe dele. Distanciar-se ou se esconder prolonga o processo e nos rouba de experimentarmos o seu favor que dura a vida toda. E o que ela fala aqui muito claro é que a gente tem essa tendência de Deus pode rejeitar suas ações, palavras ou comportamento, mas jamais a rejeitará.
E nesse momento, o primeiro pensamento que vem sempre é: não, Deus não quer falar comigo agora. Eu não quis falar com ele o dia inteiro porque agora ele iria querer falar comigo. Porque agora ele iria me ouvir. Porque agora ele iria me responder alguma oração. Sendo que eu não falei com ele durante o dia todo. Eu troquei ele, porque aí vem o inimigo nos acusando. Sim, você realmente ter trocado é uma verdade. Mas aí o inimigo usa daquilo para ficar te pisando e fazer com que a culpa se torne um peso e não um arrependimento. E quando a culpa se torna um peso, e no caso ela se torna na verdade um remorso apenas, porque a diferença entre o arrependimento e o remorso é que o remorso você sente em relação ao sentimento mesmo, a emoção que você tem de aquilo ter te prejudicado. Então você pensa, nossa, mas por que eu fui fazer isso? Mas de uma forma egoísta. Eu não devia ter feito porque agora eu vou sofrer alguma coisa, vou sofrer uma consequência, né? O arrependimento não, o arrependimento te faz entender que aquilo estava errado e por isso você precisa da próxima vez fazer diferente. É a mudança do pensamento, não é um arrependimento momentâneo, que é o remorso, porque aí passa o que você sofreu de consequência, passou, o sentimento passou, você vai lá e faz de novo. O arrependimento faz com que você entenda que aquilo não deve acontecer de novo e da próxima vez você tem que fazer diferente. E o que acontece nesse momento em que você sente essa culpa, em que você sente esse peso e você fica ali remoendo naquilo, é justamente isso. Eu, pelo menos, eu me afasto, eu me distancio dele. Como eu acabei de falar, o pensamento que vem é: mas se eu não falei o dia todo com Deus, se eu não fui lá ter o meu momento com ele no meu secreto e buscar ele, enfim, eu não tirei um tempo do meu dia para estar com ele, porque agora ele iria querer me ouvir, conversar comigo. Mas essa é uma estratégia do inimigo, usando sim daquilo que você fez, né? Porque você que não fez o que devia, mas para te afastar ainda mais de Deus. E por isso até achei interessante ela falar que fazer isso, né, distanciar-se, prolonga o processo, porque uma hora ou outra você vai ter que voltar a falar com Deus. E o segredo está exatamente aqui, quando ela fala que as pessoas escolherão não perdoar você, mas Deus jamais fará isso. Seu amor e perdão sempre prevalecem, mesmo quando parece que ele virou o rosto. Deus jamais a rejeitará. Então ela fala aqui o que Deus fala para nós nesse momento em que a gente acaba se afastando dele por sentir culpa, por pensar que ele não vai perdoar aquilo que a gente fez. Já perdoei você. Agora é hora de esquecer. Ou seja, quando você admite: poxa, Senhor, hoje não rolou, hoje não te busquei, foi porque eu fiquei ali sentada na frente da televisão o dia inteiro. Pois é, não fui. Me perdoa. Você entendeu o que você fez, você pediu perdão, ele já te perdoou. Agora, esquece. E como eu já falei em alguns devocionais atrás, eu tenho um problema a respeito disso, que o Senhor vem tratando sobre o auto-perdão e sobre entender que eu não sou maior que Deus, eu não sou melhor que Deus. E se Ele diz: já perdoei você, agora esquece, eu não posso fazer o contrário do que o próprio Deus está fazendo para mim. E parece que é uma lição que Deus está repetindo, que eu tenho que aprender, né? Mas foi assim impressionante isso ter acontecido ontem, eu ter pensado sim, porque a primeira coisa que passou na minha cabeça foi que ele iria me rejeitar, porque rejeitar no sentido de não me ouvir. Por que Deus vai me ouvir agora? Eu não falei com ele o dia inteiro, e daí agora eu vou orar
E até foi engraçado porque eu pedi algo, né, pro Senhor, e na mesma hora que eu pedi, o pensamento foi: que bonito, não falou com Deus o dia inteiro e agora tá querendo pedir algo pra Ele. Ah, tá bom que Ele vai dar pra você o que você tá pedindo. E aí hoje eu venho aqui agora fazer o devocional e é exatamente o que Deus já tem falado há muito tempo pra mim, de todas as vezes em que isso aconteceu. Não se afasta ainda mais de mim quando você não me buscar. Uma coisa que o Senhor falou pra mim há um tempo a respeito disso foi para que eu também não fosse como o devocional que eu postei ontem, né, a respeito de ser dissimulada, que eu não fosse dissimulada com o próprio Deus, né? Em que sentido? Porque quando isso acontecia, então eu não fiz o devocional e eu sentia a culpa, eu ficava ali alguns dias sem falar, porque um dia eu não falei de forma consciente, não sei se posso dizer assim, mas que eu sabia que eu tinha que ir fazer o devocional e eu não ia. Então eu ficava mais 3, 4 dias sem fazer, pensando, né, naquela culpa, carregando aquele peso de, poxa, como é que eu vou procurar Deus agora, né? E aí eu voltava como se nada tivesse acontecido. No que sentido? Que ela fala aqui sobre o arrependimento. No exato momento em que sou honesta comigo mesma, arrependo-me e peço a Ele perdão, meu coração fica cheio de luz e de seu amor. Eu não fazia isso. Eu deixava de fazer o devocional, ficava 3, 4 dias sem fazer por causa da culpa. E quando eu voltava a fazer, era como se nada tivesse acontecido. Bora lá! Até que um dia o Senhor falou pra mim: ei, você precisa se arrepender. Não é assim. Ah, você deixa de falar comigo e você volta como se nada tivesse acontecido. Não, você precisa entender que o que você fez, ou nesse caso o que você não fez, o fato de não buscar ao Senhor, de não ter o relacionamento diário com Ele, de propósito, né, nesse sentido, porque a gente também não pode levar pro lado de aconteceu um imprevisto, aconteceu alguma coisa, sei lá, você foi parar no hospital, você, né, aconteceu algo assim naquele dia e você não fez o devocional, e aí você ficar sempre carregando alguma coisa, carregando um peso. Não é sobre isso. É quando o Espírito Santo traz para você e fala: você não fez porque você não quis, não porque você não pôde. Há uma diferença. E é por isso que a gente precisa tanto do que eu falei também nos devocionais atrás, que é do discernimento. Porque com o discernimento você vai saber quando você não tem que sentir culpa, porque realmente não deu para fazer. E o Senhor não está chamando a sua atenção por causa daquilo. Mas quando você deixa de fazer porque você não quis, por preguiça, por trocar mesmo ali, né, pelo entretenimento, aí você tem que chegar ao Senhor e falar: puxa, Deus, me perdoa. Eu realmente não fui porque eu não quis, porque eu realmente não fiz naquele dia. E se arrepender, entregar para Ele, pedir o perdão, receber o perdão. E aí sim, voltar a falar com o Senhor, voltar a fazer o seu devocional no dia seguinte, como é o que eu tô fazendo aqui agora. Mas não ser dissimulada, até mesmo com Deus. Ah, vamos fingir que eu não fiz nada. Vamos fingir que eu não deixei de fazer o devocional porque eu não quis. Então, que nós possamos fazer o que ela fala aqui na última frase. Abrir o nosso coração, receber tanto do amor de Deus, que é o fato de saber que isso, né, as coisas que a gente faz não pode nos afastar ainda mais dele. Nós não podemos permitir que isso nos afaste, que isso nos distancie, que ele não vai nos rejeitar, que ele vai nos receber de volta, que ele vai nos perdoar. E isso é receber o amor de Deus, mas também abrir o nosso coração para receber a lição a ser aprendida.
Fala, Deus! Vamos então fazer a nossa oração aqui do devocional? Pai, sei que Tu me amas demais para deixar de me mostrar quando eu estiver errada. Mostra-me por meio de Tua palavra e de Teu Espírito qualquer área de minha vida que precise ser purificada pela Tua misericórdia. Eu escolho correr em direção a Ti, nunca para longe. Vamos então repetir a nossa frase do dia? Eu sou forte porque sei para onde voltar-me quando estou errada. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, principalmente de mim, em nome de Jesus. Vamos fazer então a nossa oração a respeito desse tema? Pai, em nome de Jesus, eu quero em primeiro lugar mais uma vez pedir ao Senhor, Pai, o Teu perdão por todas as vezes, por todos os dias em que eu não vim buscar ao Senhor nesse momento do secreto. Que por motivos egoístas, por motivos de preguiça, por todos os motivos humanos em relação a pecados mesmo, que eu não vim nesse lugar te buscar, eu não vim aprofundar o meu relacionamento contigo, Senhor. E isso só ainda piorou a minha situação, porque me fez afastar-me de Ti. Eu peço perdão ao Senhor por isso. Peço que o Teu Espírito Santo sempre esteja comigo, puxando a minha orelha, chamando a minha atenção e principalmente me chamando para esse lugar, Senhor. Te peço perdão por todas as vezes que eu ouvi a voz do Espírito Santo me chamar para esse momento contigo de uma forma muito clara e eu simplesmente fingi que não ouvi a voz. Em nome de Jesus, Senhor, me perdoa, Pai. E que a partir de hoje eu possa cada vez mais nesse processo contigo entender, Senhor, que aquilo que eu faço de errado eu não posso permitir que seja um motivo a mais ainda para me afastar de Ti, para me distanciar do Senhor. Mas pelo contrário, em consciência do meu erro, arrependendo-me daquilo que eu fiz diante de Ti, eu possa correr para os Teus braços novamente. Eu possa correr para Ti, Senhor, para restaurar a nossa comunhão, para restaurar o nosso relacionamento. E em nome de Jesus, não permitir, Senhor, que isso venha como um peso ainda maior sobre mim. Que o meu coração entenda, Senhor, de uma vez por todas, que não importa as minhas atitudes ou as minhas palavras ou os meus comportamentos errados, nada disso é o suficiente para acreditar que o Senhor iria me rejeitar. Nenhuma dessas coisas faz com que o Senhor me rejeite. Em nome de Jesus, crava essa verdade no meu coração, Senhor, para que quando eu errar eu possa correr para Ti e não de Ti. Para que eu possa entender, Senhor, que o Seu favor para mim dura uma vida toda. Que eu possa, através disso, receber tanto do Seu amor, da Sua misericórdia, como também da lição que eu preciso aprender a cada erro meu. Em nome de Jesus. E eu estendo, Senhor, essa oração agora para cada uma aqui que me acompanha, Senhor. Para que em nome de Jesus, nada do que elas façam possam afastar elas do Teu amor. Que elas possam receber do Teu perdão agora, Senhor. Que elas possam entender que o Senhor não as rejeitará por conta das suas ações, das suas palavras ou dos seus comportamentos, mas que diante de um arrependimento sincero, de um reconhecimento daquilo que elas fizeram de errado diante de Ti, elas possam receber do Senhor essa misericórdia e esse amor que está disponível para cada uma de nós. E entender que o Senhor jamais as rejeitará por conta disso. Que todas nós, a todo o tempo, possamos nos voltar ao Senhor
e não fugir da tua presença. Porque quem poderá fugir da tua presença, Senhor? Aonde quer que formos, até mesmo no mais profundo abismo, lá o Senhor estará, nos esperando de braços abertos para nos perdoar diante de um arrependimento sincero de coração e nos receber novamente na sua presença. Em nome de Jesus, que nós possamos entender e discernir todas essas coisas de forma espiritual. Em nome de Jesus nós te pedimos e já te agradecemos por esse tão grande amor que é derramado sobre nós todos os dias, Senhor. E as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidas. Em nome de Jesus nós te agradecemos por ele, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Então agora você pode ficar com louvor para encerrar esse seu momento com o Senhor. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.